Qual é a visão presbiteriana sobre o estado pecaminoso do homem? Tá? Veja, uma das doutrinas bastante importantes no sistema calvinista é o primeiro ponto que nós chamamos de depravação total do gênero humano. Aqui nessa doutrina é uma doutrina em que avalia a chamada antropologia do homem, como o homem está em relação a Deus. E na compreensão reformada presbiteriana é que a humanidade está totalmente corrompida pelo pecado e é incapaz de por si mesmo salvar-se. Ou seja, o homem é totalmente incapaz, totalmente adverso e totalmente indisposto a todo bem. Esse é um ponto bastante importante na tradição e na teologia presbiteriana, que a nossa confissão de fé e os nossos catecismos pontuam isso de maneira muito interessante para nós. Então vale a pena você conhecer mais a nossa doutrina, conhecer mais a palavra de Deus, o Evangelho e a graça do Senhor sobre isso. Alguns pensam que o pecado é apenas uma inclinação para o mal, alguém que é meramente inclinado para o mal. Embora o pecado ele nos conduza para o mal, nos incline para o mal, não explica essa inclinação, porque a nossa natureza quer sempre o que é ruim, o que é pecado, o que é pecaminoso contra a lei de Deus. Também há aqueles que advogam que a humanidade ela é essencialmente boa, mas pode ser corrompida pelo pecado ou pela própria sociedade, né? Esses são os chamados que seguem a ética situacional da coisa, né? E também há aqueles que avaliam o pecado apenas como uma doença, que não matou o homem ainda é vivo, o homem pode fazer alguma coisa em relação ao bem espiritual, quando na verdade o homem está totalmente morto, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 e até o versículo 3, bem interessante, ou como Paulo descreve no capítulo 3 de Romanos, versículos de 9 a 18, ele descreve o raio-x da alma humana que está totalmente depravada, arruinada e longe de Deus. Ou como o apóstolo, como o grande Davi fala no Salmo 51, que ele já nasceu depravado, já nasceu corrompido, no versículo 5. Então, nós presbiterianos cremos que a doutrina da depravação total do gênero humano ela é fundamental para termos um conceito correto do que é o pecado e do conceito correto do que é a santidade. E que apenas em Cristo Jesus o homem ele é transformado como um homem de fato que serve a Deus e ama o Senhor. Lembremos sempre aquela noção de que o homem, depois de crente, ele pode agora pecar e não pecar. Mas quando ele pega, o Espírito Santo o chama de volta ao arrependimento para que ele possa buscar a graça no Senhor.